querida Rádio Itatiaia. São 8h20, vamos pro lado do Galo no Clássico. Ô Cláudio Rezende, chega pra cá, vem pra roda, amanhã tem Clássico no Independência e pelo início do Galo, o início da semana foi turbulento, né, Cláudio? Como é que o Atlético chega pro jogo de amanhã? Boa noite. Boa noite a você também, a todos que nos acompanham. É verdade, o Atlético teve um início de semana tumultuada, principalmente com relação à pressão, né, exercida por boa parte da torcida sobre o técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que é muito experiente e que pode, lógico, contornar essa situação de uma rejeição, né, que começou a ser realmente mais expressiva depois da derrota no Clássico contra o Cruzeiro. E esse início ruim de ano do Galo, quando o time não está conseguindo, né, desempenhar o que o torcedor espera. Mesmo o Galo tendo feito um retorno muito bom, uma reta final de Campeonato Brasileiro bem consistente no ano passado. A gente sabe que futebol é resultado e o Felipão precisa de mais, né, junto com seus jogadores, desta vitória no Clássico contra o América, que até aqui é o principal time, né, o melhor time na classificação geral do Campeonato Mineiro. Esse fim de semana agora, né, os últimos dias mais calmos para o Felipão definir o time que vai ter que encarar o América amanhã no Independência. Deixa eu dar um recado. E aí o Felipão, o que ele faz? Mais cauteloso na escalação? Volta com Otávio e Batalha? Ou com o esquema que vem dando mais certo, né? O Batalha jogando de primeiro volante, o Edenilson já numa linha de 3 armadores ali junto com o Igor Gomes e Scarpa. Pode pintar uma surpresa com o Rubens neste meio campo do Galo aí, junto com o Scarpa na armação? Eu não descarto, viu? Porque o Felipão precisa tirar um coelho da cartola aí. A gente fazendo um trocadilho, né? O adversário é o coelho, mas no caso dele tem que tirar um coelho da cartola para melhorar esse Galo nesse jogo tão importante. O Alê, quando eu chamava o Cláudio, eu dizia que foi um início de semana meio tumultuado, meio turbulento pro Atlético, né? O Atlético, digamos a verdade, ainda não engrenou na temporada. Terminou muito bem o ano passado, mas me parece começar o ano meio preguiçoso o time do Atlético, não tá não? Eu acho que até pela expectativa criada, né, João? Porque, como você disse, o time foi a melhor equipe do retorno do Campeonato Brasileiro, melhor defesa da competição, não perdeu nenhum atleta importante, manteve a comissão técnica e trouxe o Scarpa. Então, o que acontece? A expectativa, ela vai lá em cima, né, João? Porque você já tem um trabalho, tem uma continuidade de um trabalho, você tem um elenco que já era bom, muito bom, e ficou melhor. Então, evidentemente que o torcedor e até a imprensa esperavam que, depois de ali uns 2, 3 jogos, o time desse show no Campeonato Mineiro, né? Porque é mais forte mesmo, tem um investimento maior do que os outros. E convenhamos ter obrigação, né? Eu acho que sim. Atlético e Cruzeiro, pra mim, sempre tem obrigação de terminar na frente do Mineiro, pelo orçamento que tem, pelo investimento que tem. Nos últimos anos, o Cruzeiro passou por uma dificuldade grande, o América estava na Série A, estava com um orçamento bacana, equilibrava um pouco ali. Agora, o orçamento e o investimento do Atlético hoje é muito desproporcional a todos os outros. Significa que vai ganhar? Claro que não. Clássico não tem disso. Ontem a gente falava disso aqui no programa. Verdade. Clássico iguala, nivela, muda tudo. Agora, se você olhar na ponta do lápis o que o Atlético tem, o que o Atlético investe, as condições dadas, era para o time estar jogando muito mais do que está jogando. Exatamente. E aí você tem realmente um descontentamento do torcedor. Talvez até o resultado do rival tenha dado uma amenizada, né, João? Porque realmente a rivalidade é muito forte, mas fato é que o torcedor precisa de uma resposta em campo e o Felipão está procurando aí alternativas. Vamos ver o que ele vai aprontar. Eu acho que no meio-campo ele vai voltar com o Otávio, porque ele gosta muito do Otávio na marcação, ele tem esse perfil, né? Ele gosta dessa característica no time dele de muita marcação, e aí ele coloca um volante, que é o Otávio. Mantém o Batalha, né? Porque o Batalha, para mim, é o melhor dessa função. E aí eu acho que ele vai ser conservador, ele vai de Scarpa e de Igor Gomes. Eu iria de Rubens. O Rubens, na verdade, o Rubens, desde que ele entrou no fim do ano passado, ele sempre correspondeu, sempre jogou bem. E nas mais diversas funções que executou, né? Exatamente. Então, eu iria de Rubens e Scarpa. O Scarpa, inclusive, deu uma entrevista a Itatiaia, foi muito bacana, ele foi muito simpático mais uma vez. E ele falou que ele gosta de jogar do meio pro lado direito.
Então, se é a principal contratação da temporada, poxa, eu acho inteligente escalar onde ele rende mais, onde se sente mais confortável. E com a presença do Rubens, o Rubens naturalmente vai para o lado esquerdo ali, na segunda linha, o Scarpa fica do meio para a direita, e aí tem condição de abastecer o Hulk e o Paulinho. O Hulk, sempre que ele fala, ele é protagonista. E o homem falou hoje de novo, né, Cláudio? Olha, na defesa são duas mexidas, né? Duas mudanças. O Hulk sempre dá assunto, né? Sempre ele, quando concede uma entrevista, repercute bastante. Chamou atenção, né? A gente trazia na turma do bate-bola, o Hulk falando que hoje o América vive um melhor momento. Para ele é o favorito no jogo de amanhã, no Clássico. Logicamente que o Atlético tem as principais peças, né? Se você olhar elenco, o Galo hoje na Série A, o América foi rebaixado, tá na Série B. Mas ele tá falando de momento, né? O América hoje tá com um time mais encaixado que o Atlético. Então, tá tentando também jogar um pouco da pressão para o adversário. O Hulk falou também da questão de arbitragem. Esse árbitro de amanhã, de Pernambuco, é o mesmo que apitou e o expulsou, né, no finalzinho do jogo, lá em Uberlândia, do retorno do Brasileirão do ano passado, contra o próprio América. O Hulk saiu do gramado falando que já não aguentava mais, que ia embora do futebol brasileiro. O torcedor vai se lembrar. É o mesmo árbitro. Ele falou que para ele não muda nada e que ele vai pensar em jogar bola. E o Hulk jogando bola é bom mesmo. Quando fica na arbitragem, reclamando bastante, acaba perdendo o foco. E destacou que para ele falta uma Libertadores. Renovou o contrato com o Atlético até o fim de 2026. Então, praticamente 3 anos de contrato para o Hulk, que vai terminar esse contrato já com mais de 40 anos. E ele não falou em aposentadoria, não. Falou que futuro a Deus pertence. Ele não vai projetar o futuro depois desse tempo de contrato que ele vai ter com o Galo, mas que tá faltando a Libertadores. Já conquistou o Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, tá faltando a principal competição do nosso continente. É a objeção aí pro Hulk. Olha, tudo que a gente quer é aquilo que a gente viu na entrevista de hoje do Hulk. Um Hulk pouco preocupado com o que está acontecendo fora de campo, com a arbitragem dentro de campo, focado em jogar bola, em jogar futebol, fazer seu melhor, contrato renovado, pensando aí no futuro da carreira dele, da ligação enorme que ele tem com o Atlético. É isso que a gente quer do Hulk. O Hulk tem que esquecer juiz, arbitragem, reclamar e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é jogar bola e jogar muita bola, porque ele joga demais, né? Porque ficou uma bola de neve, né, ô João? Porque ele reclamava da arbitragem, a arbitragem já vinha ali com um conceito pré-estabelecido pro jogo quando era o Hulk. Ficou uma coisa assim, uma relação tipo que nem a minha com a minha sogra, assim. Ficou meio... uma relação insustentável, sabe? E aí, até nessa conversa que ele teve com a comissão técnica de retomar a braçadeira de capitão, ele parece estar um pouco mais calmo, um pouco mais consciente. E ele é um cara muito vivido, né, inteligente. Ele sabe, ou deveria saber, que dependendo do comportamento dele, a arbitragem vai continuar jogando contra ele. E isso é uma realidade. Isso aí não está no livro de regra. Mas eu converso muito com o nosso Maref. E aí fica um ranço, sabe? Fica um ranço. Mas se ele conseguir ganhar o juizão, sabe? Levar na esportiva, de repente ele pode até desfazer essa impressão da maioria dos árbitros contra ele. Então acho que é uma medida inteligente. Vamos ver, esse encontro vai ser curioso, né? O juizão que expulsou ele vai ter que se controlar. 8h, Resende, o Galo. Filipão já tem o time definido, Cláudio? Olha, na defesa são duas mexidas, né? Duas mudanças que são obrigatórias pro Filipão. Mariano, suspenso e também lesionado. Saravia vai jogar na direita, não tem mistério. E na zaga, com a lesão do Igor Rabelo e também o Lemos, que segue no departamento médico, ele tem a dupla Bruno Fux e o Gemerson. Sendo assim, dúvidas só no meio campo para a minha provável escalação do Atlético. O Everson no gol, Saravia, Bruno Fux, Gemerson e na esquerda o Arana. Meio campo, Batalha, aí vai Edenilson ou Otávio? O Scarpa garantido. Igor Gomes ou pode pintar o Rubens nesse time? Ou até o Patrick? Não descartaria. Lá na frente, Paulinho e Hulk. É esse o Galo para o Clássico de amanhã. Contra o América, os ingressos para a torcida do Galo se esgotaram ontem em 10 minutos. 1.800 atleticanos lá no Portão 10, aquele que fica acima das cabines de rádio e TV ali na Ismênia Tunes, no Independência.